João, capítulo 2, verso 1 até o verso de número 10. É um texto bem conhecido, é a história das bodas de Caná. Queria pensar com você a respeito de trocarmos as festas por uma alegria plena. Diz assim o texto: 3 dias depois, eu vou ler lá que eu achei melhor para ficar igual, está na revista e atualizado. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. O Evangelho de João, ele apresenta Jesus como Filho de Deus. E cada evangelho, ele tem uma intenção, um objetivo que aqueles que escreveram tinham em mente. Mateus foi escrito para alcançar os judeus, por isso ele fala tanto do Antigo Testamento, das promessas a respeito do Messias. Marcos foi escrito para alcançar os romanos e alguns soldados, obviamente, por isso ele é tão imperativo. Lucas, ele quer alcançar os gentios, então ele usa alguns argumentos mais filosóficos, e até mesmo o grego que Lucas utiliza é um grego diferente, não é o koiné. Mas João, ele é um evangelho diferente, porque ele quer apresentar Jesus como Filho de Deus. João é considerado até mesmo um evangelho mais espiritual, porque ele quer apresentar Jesus como Filho de Deus. Não que os outros não sejam, mas ele tem um objetivo muito específico, de comprovar a divindade de Jesus como Filho de Deus. Então ele é considerado um evangelho que apresenta esse aspecto tão fundamental, Jesus como Filho de Deus. Cada milagre ali forjado, cada milagre que João narra, ele quer descortinar um atributo de Jesus. Ele quer apresentar como a sua eternidade se manifesta, como ele tem o poder para trazer à existência as coisas, como ele é o verbo, como ele é o Messias, tudo vinculado à sua filiação divina. Então esse é o objetivo dele, de apresentar Jesus como o Messias, o Filho de Deus. E é interessante que lá no final de João, do Evangelho, capítulo 20, o pastor Gerson citou isso aqui num dos cultos que eu estava. Diz assim, no verso 30 e 31, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, os registros que foram feitos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida eterna, vida em seu nome. Então João, ele utiliza a ênfase na filiação divina. E o texto de João capítulo 2 tem uma conotação muito interessante, porque há um simbolismo aqui por trás, e é isso que eu vou estar falando. Mas há uma metáfora do Antigo Testamento falando de um casamento que não estava mais tão bem sucedido. Casamento é uma aliança. E a aliança do povo de Israel com Deus não estava muito legal. A aliança estava meio brocochó, não sei se tem essa terminologia aqui. Estava bem complicada essa aliança. Por quê? Porque o povo era adúltero.
Israel era uma prostituta, se curvando a vários deuses. A qualquer um que chegava, Israel se submetia. Então eles tinham rompido uma aliança. E Jesus está num casamento, justamente que simboliza uma aliança que deve ser verdadeira, profunda, íntima. E que na realidade já está começando debaixo de uma crise, porque o vinho estava acabando. Quais são as simbologias, quais são os símbolos que nós temos aqui no texto? O vinho é símbolo de alegria. As talhas de pedras é o símbolo da purificação, mas é de uma autopurificação. Quando tem um momento de debate, que as pessoas dizem assim: Jesus, os seus discípulos não lavam as mãos. Não quer dizer que eles não tinham higiene. Eles não lavavam a mão dentro da cultura judaica, religiosamente, que eles tinham que chegar diante dessas talhas. Eles pegavam a água, eles erguiam e deixavam aquela água daquela talha escorrer nos seus braços. Aquilo não era apenas uma limpeza de higiene, mas era um ato de purificação religiosa. E essas talhas eram usadas para isso. O casamento é o símbolo da aliança, só que uma aliança que estava em crise. Uma aliança que era pautada apenas na religiosidade. E o texto ainda diz que vem um vinho que é melhor, que simboliza o evangelho do reino, e um noivo, que agora se apresenta não mais como aquele que está ali no meio daquela crise, mas é aquele que apresenta uma alegria plena. E é interessante isso demais, porque nós estamos imersos nessa nova realidade. O que para eles era uma figura, para nós é a realidade. Nós estamos num casamento perfeito, com um noivo perfeito. O vinho da alegria é derramado sobre nós. Nós não vivemos mais a religiosidade, porque nós temos o Espírito de Deus que se move em nós, está em nossa vida, está conosco, nos direcionando, nos guiando em todo o caminho. Mas é interessante, porque mesmo dentro desse contexto de já usufruir disso como igreja, muitos não lançam mão disso. Existem pessoas que ainda desconhecem dessa alegria plena que já foi derramada. Então, como que a gente pode viver isso? Eu queria apontar alguns passos para que pudéssemos viver isso de forma plena. Seja você que já se relaciona com Deus, e você decide hoje se aprofundar mais, ir para águas mais profundas, a ponto de estar submerso e o Espírito te direcionar. Ou você que não conhece isso, e você está lendo, ouviu esse texto pela primeira vez, e que você pode hoje caminhar num relacionamento com um noivo perfeito, para que ele possa trazer esse vinho novo à sua vida, essa nova realidade. Por isso, para isso, o primeiro passo seria: a verdadeira festa vai começar. Naquele momento, eles estavam dentro de uma festa, que deveria ter alegria, mas não tinha. E é interessante que muitos estão em festas, mas não conseguem viver a alegria plena. Estão dentro de um relacionamento que não tem alegria, estão dentro de uma estrutura que não tem alegria, estão vivendo uma realidade que não traz realização. E essa metáfora desse casamento aponta para essa festa que deveria já ter começado, mas o povo se afastou, o povo não se aprofundou nisso. Lá eles fizeram uma aliança, lá no Sinai. Êxodo, capítulo de número 20, já começa a falar sobre isso. Uma aliança onde Deus trouxe o povo para si. Mas essa aliança, ela não tinha profundidade, ela foi se perdendo. Esse casamento e essa aliança foi se rompendo. O vinho estava acabando, ou já havia acabado. Dentro da cultura dessa festa, imagine comigo algumas crises que surgem quando o vinho está acabando. Primeiro, uma crise social, né? Porque para ter aquela festa toda não era uma festa simples, demonstra que há status,
Havia um status e a pessoa não estava conseguindo manter esse status. Um contexto cultural, porque ele estava desrespeitando os convidados. Ele não fez o cálculo para saber se era suficiente a quantidade de vinho que ele tinha para aquela festa. E existia um problema aqui relacional. A relação entre as famílias. Imagine uma família julgando a outra, dizendo: olha, você não se preparou para esse momento? Porque o vinho simbolizava a alegria. O vinho simbolizava a alegria. Lá no Antigo Testamento, quero ler só 2 versículos. Salmo 104, verso 15. Olha o que ele diz: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. O vinho era o símbolo da alegria. Provérbios capítulo 3, verso 10, um texto muito conhecido e interessante, diz assim: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Uma família que tinha vinho suficiente transbordando dos lagares, era uma família alegre, feliz. Mas o contexto aqui mostra que aquele casamento e aquela aliança feita lá atrás foi uma aliança que havia perdido o seu vigor. Não tinha mais alegria, era religiosidade. Eu queria aplicar isso à nossa vida. Eu queria que você fizesse essa reflexão. O Deus criador do universo, Ele nos fez para viver em felicidade, num relacionamento com Ele, mas nos distanciamos desse relacionamento, e aquilo que deveria ser plenitude, hoje se tornou algo comum, ou até mesmo religioso. Muitos estão vivendo apenas a superficialidade dentro da igreja. No relacionamento com Deus, eles não se rendem, eles não se entregam, eles não entram mais fundo. E o convite de Deus é que possamos mergulhar, que possamos nadar de braçadas, que possamos nos entregar completamente, que haja profundidade no relacionamento. Ele quer trazer alegria plena aos seus filhos, que somos nós. Eu sou filho, você é filho, mas por vezes a alegria não se manifesta mais. O ministro de louvor tem que dar o suor aqui, para que as pessoas possam se entregar. Hoje é dia de profundidade. A festa vai começar. A festa vai começar. Jesus quer transformar a nossa religiosidade fria em festa constante. Nós fomos feitos em Cristo Jesus, filhos de Deus. Você tem uma identidade, você é filho de Deus. Por vezes aceitamos palavras que nos diminuem, aceitamos palavras que nos colocam menores. Eu e você somos filhos. Você pode fazer essa declaração: eu sou filho de Deus. 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 Você pode falar isso mais alto. Eu sou filho de Deus. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Eu sou filho de Deus. Aleluia, aleluia. Mergulhe mais fundo. Mas para isso precisamos dar o segundo passo. Abandone a religiosidade. Saia de uma vida religiosa. Eu vi uma definição de fé que eu achei extraordinária. Diz assim: fé é colocar o pé fora do barco. Se referindo a Pedro. Fé é quando você coloca o seu pé fora do barco. Mas para isso nós temos que abandonar a religiosidade. Eu sou confrontado diariamente com isso. Nós somos, porque nos apegamos a métodos, a formas. Eu me lembro, alguns anos atrás, música do Fernandinho com a Aline Barros, Rendido Estou.
Eu estava numa adoração naquela manhã, na minha devocional, adorando, lágrimas correndo, coração cheio. Aquele ambiente parecia estar inundado pela presença de Deus, e eu chorava, e eu clamava, e eu lia a palavra, e aquela manhã foi extraordinária. No outro dia, você sabe o que eu fiz? Coloquei a música de novo, fui para o mesmo lugar, fiz as mesmas coisas, foi extraordinário também, mas já não foi como a primeira vez. Aí naquele momento, eu me quebrantei, eu orei. Sabe o que eu fiz no terceiro dia? A mesma coisa, porque nós criamos religiosidade, a religião, métodos, é mais fácil. E Jesus, Ele nos ensina a abandonar a religiosidade. Aquelas talhas eram recipientes que cabiam em torno de mais ou menos 40 litros. Cada talha daquela cabia em torno de 40 litros. Elas eram usadas para as lavagens cerimoniais. Então imagine que aqueles judeus que chegaram naquela festa, passaram naquele lugar e se lavaram naquele lugar. E agora Jesus manda botar uma água nova naquela coisa, para poder fazer dali algo sobrenatural. Aquelas talhas de purificação simbolizavam o ato de se autolimpar de forma espiritual, religiosa. Levítico, capítulo de número 14, verso 8 e 9, fala sobre lavar as vestes de quem estava impuro. O sacerdote precisava se lavar. Uma casa, por exemplo, que teve lepra precisava ser lavada. Uma pessoa que teve lepra, depois de ter sido curada, ela se lavava e se apresentava ao sacerdote. Como é interessante isso. E ao invés deles irem no rio, eles criaram então um método. Vamos trazer a água aqui e aqui a gente se lava. Há um problema nisso? Não. Criatividade. Mas há um problema quando isso se passa por um ato próprio de justificação, de você se achar que pelos seus atos você consegue se colocar diante de Deus. Enquanto Jesus, ele fala para os seus apóstolos, ele diz o seguinte: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Não era uma justiça própria, mas era o próprio Jesus os lavando, os purificando. Então não era o ato deles se purificarem, mas era o sentimento, o interior, o coração estar quebrantado diante de Deus. Um coração que se coloca diante do Pai, que recebe de Deus a justiça dele por meio de Jesus e vive essa nova realidade. Abandone a religiosidade. Receba essa ação de Jesus. Quem sabe você está aqui hoje, está cobrando de Deus, falando assim: eu já vim em tantas campanhas, eu já estou na quarta, eu já estou na quinta. Saia desse ato religioso, é o favor dele. Ele pode fazer na primeira, na segunda, na terceira, na sétima. Ele pode fazer em quantas campanhas você for fazer, ou ele pode não fazer, mas ele já derramou purificação e vida sobre nós. Saia da religiosidade, desfrute da graça. Precisamos nos render. Precisamos trocar a festa pela alegria. Quem sabe esse ambiente tem sido um ambiente de festa, mas Ele quer trazer alegria plena. Não troque as festas que você tem vivido por aquilo extraordinário que Deus quer trazer sobre a sua vida. Quem sabe você está recebendo um convite. Isso veio no meu coração agora, de pessoas que estão recebendo convites para trocar aquilo que é plenitude por apenas uma festa, por coisas passageiras. Não se submeta a isso. Jesus nos tornou filhos. Quando falamos de religiosidade, nós estamos falando de pessoas que se relacionam com deuses através de atos religiosos. Quando nós falamos de cristianismo,
nós falamos de graça e favor de Deus, daquele que veio até nós para nos resgatar e nos tornar seus filhos. Aleluia. Terceiro passo: o verdadeiro noivo está na festa. Saiba disso, o verdadeiro noivo está na festa. Os noivos podem propor uma festa, mas somente o noivo verdadeiro pode transformar água em vinho. O verdadeiro noivo está na festa. Pastor, eu não tenho percebido isso e tenho me sentido só. Ele está na festa. Pastor, eu tenho me sentido sobrecarregado, eu tenho me sentido infeliz. Ele está na festa. Você recebe isso? Ele está na festa. Ele está na festa. Aquele ambiente de crise foi substituído pelo noivo, o Filho de Deus, com um ambiente de festa verdadeira. O noivo estava ali, estava desprovido de vinho, mas o verdadeiro noivo é aquele que transforma a água em vinho. Às vezes nós ficamos tão felizes com o vinho e damos uma ênfase tão grande, mas a ênfase não está no vinho. A ênfase está no agente que transforma a água em vinho. Entendeu isso? A ênfase não é o vinho que foi transformado. A ênfase está no agente que está no lugar e pode transformar todas as coisas. Aleluia! O texto apresenta um homem com domínio sobre a natureza, um homem que consegue transformar substâncias, um homem que transforma situações, alguém que está acima do natural, é sobrenatural, um ser divino, o Filho de Deus que estava presente, o Filho de Deus que se manifesta. É saber que na nossa vida nós temos um noivo verdadeiro, presente em todo o tempo, numa aliança que Ele fez conosco na cruz do Calvário. E quando Ele está presente, Ele pode transformar todas as coisas. Ele pode transformar todas as circunstâncias. A tristeza é transformada pela vontade divina. Lucas capítulo 5 fala de um momento de crise, onde os apóstolos haviam ali alguns pescados, tentado pescar a noite inteira e não conseguiram. No momento Jesus faz um milagre extraordinário, e o texto no verso de número 11 diz que eles, arrastando as redes para a praia e os barcos, eles deixaram tudo aquilo e foram seguir a Jesus. Por quê? Que eles foram capazes de deixar tudo para seguir Jesus, porque eles sabiam que na companhia daquele que pode fazer todas as coisas, eles teriam suas vidas supridas plenamente. Somos supridos pelo Pai plenamente, porque o noivo está presente em nossa vida. O noivo está presente na sua casa. O noivo está presente no seu relacionamento. Eu passei por crises que eu achava que não ia dar mais, mas naquela noite em oração, Deus se mostrou presente na minha vida. E no momento que eu achei que não dava mais, eu me lembro que eu fui para a oração, tinha uma oração na igreja, sábado, 8 horas da manhã. E aquela noite eu tinha orado e falado: Deus, chegou até aqui para acabar aqui? E fui eu para a oração de manhã, estava entrando, uma irmã veio até mim, olhou os meus olhos, apontou aquele dedo de profeta e disse assim: não chegou até aqui para acabar aqui não. Aquilo que eu falei a noite toda, colocando diante do Pai, aquele dedo
ríspide diante de mim, era o dedo de Deus que dizia: não chegou até aqui para acabar aqui não. Por quê? Porque o noivo se faz presente em nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em tudo que temos, em tudo que somos. Por isso o texto diz que o bom vinho já chegou. O bom vinho já chegou. O evangelho manifesta a graça e o favor de Deus. O evangelho da graça que chegou, que foi posto depois. Aquele primeiro vinho nem se comparava, porque o segundo vinho era muito melhor. Aquela aliança lá do Antigo Testamento foi extraordinária, com manifestações sobrenaturais. Um monte pegava fogo, raios, trovões. Deus fala, Deus escreve numa pedra e dá a sua lei. O povo tinha medo de se aproximar do monte por causa da grandiosidade, mas houve uma aliança superior. Eita, que eu e você fazemos parte. Você entendeu? Aquela aliança é extraordinária, mas a aliança que Jesus fez, Ele entrou na presença do Pai com seu próprio sangue, como sumo sacerdote, nos levando em seus ombros, como o sacerdote fazia na apresentação do povo diante de Deus, no Santo dos Santos. Mas Jesus entra na presença do Pai e nos leva até Ele. Esse é o vinho melhor que já chegou. O evangelho é superior, é o evangelho da graça que nos conduz à presença de Deus. E você está lá em Cristo Jesus. Não depende das suas emoções ao cantar, não depende de suas atitudes, ainda que é necessário nos colocarmos diante de Deus, ainda que é extraordinário sentirmos essa presença, não depende de nós, o Filho já estabeleceu isso sobre nós. Aleluia, aleluia. Paulo fala isso, Gálatas capítulo 4, verso 24, diz assim: essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças, falando de Agar e de Sara. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Verso 26 diz assim: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Eu e você fazemos parte dessa aliança extraordinária. Para isso você precisa se aprofundar, você também precisa frutificar, você precisa criar raízes, você precisa frutificar no lugar onde você está plantado. Por isso, o projeto Semeando Avivamento é um lugar para você crescer e permanecer, criar raízes para frutificar. O texto diz, no verso de número 11, que nós não lemos, em João capítulo 2, diz: com este sinal deu Jesus princípio aos seus sinais. É só o princípio. Amém? É só o princípio. Você pode declarar isso: Senhor, é só o princípio sobre a minha vida. Coisas maiores virão, coisas extraordinárias virão. Em Cristo eu vou frutificar, em Cristo eu vou crescer. Daqui a alguns anos olharei para trás, e essas lembranças serão apenas recordações de um momento onde eu me fixei nesse solo firme da tua presença e eu cresci. Quantos têm acesso a esse vinho novo, mas permanecem no vinho velho, na religiosidade, preferem viver os próprios sistemas de vida, a sua própria religiosidade, ao invés de romper e viver esse vinho novo, essa vida plena? O bom vinho já chegou. Jesus fez isso. Para encerrar, olha, eu nem combinei isso, hein? Que beleza, hein? Gostei. E para encerrar, foi legal. Eu nunca tinha recebido uma dessa. É porque o relógio está aqui, aí eu tenho que
Porque quando eu falo assim, para encerrar, minha esposa fala assim, glória a Deus. Você que ouve muito eu falar, deve ser isso, né? Todo propósito tem o tempo certo. Todo propósito tem o tempo certo. Jesus fala, o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Se as talhas eram símbolo de um sistema antigo, legalista e religioso, o tempo da vinda do Espírito, do Evangelho, do relacionamento, cheio de sabor, cheio de plenitude, Jesus estava trazendo e já estava chegando. Quando ele disse na cruz, está consumado, o véu se rasga e nós tivemos acesso à presença do Pai por meio do Filho. Ali nós tivemos acesso a algo extraordinário. O sistema religioso rompe. Não dependia mais dos homens passageiros, sacerdotes humanos passageiros, mas o sumo sacerdote é estabelecido. Ele agora nos coloca diante do Pai. A antiga aliança envelhece, como diz em Hebreus, e ele diz que o novo chegou. Jesus inaugura um relacionamento novo, extraordinário, interior do Espírito. Quando o Espírito veio habitar em nós, nós estamos no tempo de viver essa plenitude em Deus, de relacionamento profundo com o Espírito, de relacionamento profundo com Ele, para recebermos revelações, direção, palavras proféticas, uma revelação muito clara de Deus para a nossa vida, para aquilo que Ele tem para nós. A obra de Jesus, a obra expiatória dele, não é uma obra que ela é plena apenas quando Ele morre na cruz. Jesus precisava vir como homem, porque Adão ele falhou. Adão ele não cumpriu o propósito que Deus havia estabelecido para ele, então veio o segundo Adão. Então viver a plenitude daquilo que Adão do Éden deveria ter vivido e não conseguiu, Jesus vive, estabelece. Então ele coloca a possibilidade de viver um relacionamento com Deus ainda como homem. E ele diz que nós podemos também. Isso é profundo. Ele diz que eu e você, assim como Jesus o fez com o Pai, de intimidade, eu e você podemos. Mas além disso, ele faz algo extraordinário. Ele diz assim: quando eu for, eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou enviar o meu Espírito, que estará em vocês e estará com vocês. O tempo chegou, o tempo do Espírito, do relacionamento cheio de sabor, já se manifestou em Jesus e alcançou nós, a sua igreja. A obra dele foi plena e ele nos capacita a viver essa vida plena nele. Mas vai chegar um tempo escatológico, quando a igreja será retirada para viver com ele, ou ele trará esse plano do céu sobre nós. Por isso Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. 2012, nós fizemos uma viagem que era o sonho da Verlaine. Conhecer as ruínas de Machu Picchu, lá no Peru. Os incas fizeram uma cidade no topo da montanha. Era uma comunidade de sacerdotes naquele lugar. Ali haviam sacrifícios, eles adoravam o Deus Sol. Viviam ali em torno de 200 famílias de sacerdotes. E a construção daquilo no topo do morro, do monte,
A gente conhece muito bem os morros aqui. São a 2.700 metros de altitude, 4.000 metros. 2.400, obrigado. É porque com máscara não dá nem para ler os lábios. Eu já não sou bom de fazer isso. Eu vou vir para cá. São pedras no topo de um monte, lisas como esse vidro, com encaixes como esse vidro, e as outras pedras se encaixavam nessa perfeitamente. E se tivesse um detalhe aqui, a pedra que se encaixou também tinha um detalhe. Mas no topo de um morro. E aquilo trouxe algo no meu coração. Eu fiquei assim, como que pessoas olhavam isso e queriam fazer isso? Por causa da necessidade de se colocarem diante do divino, diante de Deus. Eles se sacrificavam para aquilo. Mas eu e você temos alguém que se sacrificou por nós, que fez o que nós não poderíamos fazer, para que hoje pudéssemos desfrutar dessa plenitude, dessa vida extraordinária. E Ele está aqui hoje. Você pode se colocar em pé?